Rádio Litorânea nas escolas. Olá, meu nome é Maria Clara e estudo na escola Reis Viditos. Você que nos acompanha através do grupo Litorânea de Comunicação, seja bem-vindo ao projeto Rádio Litorânea nas escolas, uma iniciativa da Rádio TV Litorânea e da Secretaria Municipal de Educação de Guaratuba. E hoje, a Escola Municipal Vereador Reis Viditos irá contar um pouquinho da nossa comunidade escolar. Vamos conferir com a nossa coordenadora Aline um pouco da história de nossa escola. Eu sou Aline Bilic Moura, coordenadora da Escola Municipal Vereador Reis Vidites. Estou aqui hoje para contar um pouco da nossa escola e da comunidade escolar na qual está inserida. A história da nossa escola inicia-se em 4 de outubro de 1984. O anteprojeto de lei número 99, o qual propôs que o grupo escolar em construção no bairro denominado Canela fosse chamado Escola Municipal Vereador Reis Vidites, sendo a escolha desse nome uma homenagem ao falecido farmacêutico político Vidites, pelos seus relevantes serviços prestados à cidade de Guaratuba. Mas foi em 1986 que a Escola Municipal Vereador Reis Vidites iniciou suas atividades pedagógicas, ofertando na época as 4 primeiras séries do ensino fundamental. Olá, estamos aqui para mostrar um pouquinho nossa comunidade escolar. Lembrando que a nossa comunidade Canela, ela é bem restrita na sua extensão, ou seja, ela é bem pequena. Mesmo sendo uma comunidade pequena, temos muitas coisas para contar e mostrar para vocês. Vamos iniciar pela história de nossa escola. Quem foi em Reis Vidites? Entrevistamos a sua família e eles nos contaram muitas coisas interessantes. Como o senhor conheceu o Reis Vidites? Eu tinha 13 anos de idade quando eu fui trabalhar na farmácia dele em Joinville. E aí eu conheci quem era ele. Já conhecia antes, mas só de passagem, só de vista. Não conhecia, conversando com ele diariamente e sendo ensinado por ele as coisas da farmácia. E aos 16 anos ele montou uma filial aqui em Guaratuba e me mandou eu para cuidar dessa filial. Eu tinha 16 anos. Então é essa minha experiência, essa minha vivência. Foi assim que eu conheci e foi assim até o último dia da vida dele. Você pode falar um pouquinho sobre seu pai? Em 66 vieram para cá, montaram a farmácia, né? Depois, em 69, que ele veio definitivamente para Guaratuba, né? Aí, exercendo, né, como farmacêutico, né? O pessoal aqui de Guaratuba, principalmente do sítio, gostava muito dele, né? Como farmacêutico, porque tinha poucos médicos sempre aqui, né? A pessoa do sítio vinha para consultar com ele era o médico de Guaratuba, né? Aí, em 76, também se lançou candidato a vereador, aí se elegeu vereador, foi presidente da Câmara. O meu irmão estava falando ali, né, se elegeu vereador, foi presidente da Câmara e veio a falecer, que ele faleceu em 80, né? Mas foi um bom pai. A gente tinha 11 anos, eu com meu irmão, quando ele faleceu, mas esses 11 anos foi um bom pai, graças a Deus, né? E é isso aí. O senhor pode falar um pouco sobre a farmácia Estrela aqui em Guaratuba? A farmácia Estrela levou o mesmo nome da farmácia de Joinville. Joinville também era farmácia Estrela e aqui era farmácia Estrela também. Era na Praça Coronel Alexandre Mafra e era praticamente um porto seguro dos habitantes de Guaratuba, porque naquela época o médico só vinha aos sábados. Durante a semana a gente tinha que fazer de tudo, desde sutura, diagnóstico de doença, que era, vinham, contavam, tinha que ver para dar a medicação. Ajudar quando as parteiras chamavam para que baixava a pressão
na parturiente, então a gente era o porto seguro para medir a pressão e aplicar a medicação para que reagisse. Muitas mulheres levavam muito tempo até ganhar o nenê e a gente tinha que ficar acompanhando. Isso, eu tinha 16, 17 anos, acompanhei muitos partos e tem gente que eu tive que trabalhar no dia de parto da mãe, e quando essa mulher ganhou nenê, eu tive que ir aplicar injeção na Santa Casa, porque não conseguiam pegar a veia dela e deu um problema de queda de pressão muito grande na hora do parto. Então vi nascer a mãe e a filha. Isso é um dos grandes legados da Farmácia Estrela em Guaratuba. Bom, o meu nome é Silvana, eu tenho 46 anos, sou a filha mais nova do senhor Heinz Vititz. Como quando ele faleceu, eu era muito nova, então eu não tenho muita coisa para dizer. Mas vou ler um pequeno texto que a minha filha preparou. O avô tinha 39 anos quando veio para Guaratuba. Ele era de Santa Catarina, Joinville, e ele casou com a minha mãe dia 10 de dezembro de 1979. A primeira casa onde eles moraram aqui em Guaratuba foi na frente do cemitério, aqui do centro. E quando ele faleceu, ele tinha 50 anos. Vocês seguiram a profissão do pai? Começamos a trabalhar na farmácia, né? Com 12 a 13 anos, né? O Alfeu ajudando, assessorando nós, né? E fomos eu trabalhei até os 30 anos na farmácia. Daí agora tem um bar, né? Fica na Coapar. Também tem a minha filha, que é a neta dele, né? A Gabriele da Silva Vititz. Ela estudou da primeira série até quarto ano na escola Heinz Vititz, que ela sempre dizia que é a escola do avô dela. E hoje ela é formada e é farmacêutica hoje. Eu também trabalhei em farmácia desde os 12 anos, né? Até em 2018, 2015, por aí. Daí eu também tenho uma lanchonete no bairro da Coapar, bar Xaropinho, assados também, né? Daí a pergunta dela ali, né, se nós seguimos, nós não seguimos, mas que nem o meu irmão falou ali, tem a filha que é farmacêutica e a minha filha é biomédica. E eles estão seguindo o ramo do avô. Eu sempre trabalhei em loja, no comércio aqui de Guaratuba. Depois trabalhei 13 anos em consultório odontológico. E agora faz 3 anos que eu tenho meu comércio, o Cantinho das Guloseimas. É uma loja de doces, situada ali no bairro Coapar, na rua Tocantins. Como você se sente sabendo que tem uma escola no nome do seu pai? Eu me sinto muito feliz, orgulhosa, né, por ele ter recebido esse mérito, né, uma escola no nome dele. Muito feliz também por minha filha estar estudando lá, sendo que ele foi uma pessoa muito importante para a cidade de Guaratuba, principalmente na área da saúde, né. Os mais antigos de Guaratuba teriam muito o que falar dele. Como vereador, eu dei entrada na Câmara com um anteprojeto de lei para que fosse denominado de Heinz Vititz, o vereador Heinz Vititz, a escola estava em fase de construção, então sou autor do projeto. Essa é uma procuração que os Vititz, como a gente chamava, passou para mim quando eu vim para Guaratuba na farmácia, ainda era menor, e ele fez essa procuração. Só vou ler o começo aqui para a firma Heinz Vititz, Farmácia Estrela, estabelecido nesta cidade, aqui representada por seu proprietário, o Sr. Heinz Vititz, brasileiro, casado, comerciante e residente nessa cidade, de direito, nomeava e constituía seu bastante procurador nos termos do artigo 1298 do Código Civil, Alfeu Han, brasileiro, solteiro, menor, pobre do comércio, residente nessa cidade, com os poderes amplos, especiais e ilimitados para administrar a sua casa comercial e tratar de todos os negócios.
por que os mais antigos aqui de Guaratuba acham que o vô era médico? Por quê? Porque o vô, ele era o médico dos pobres. Porque não tinha médico aqui em Guaratuba, naquela época. É que ele foi primeiro farmacêutico. Daí então, como ele tinha o diploma dele, que ele podia consultar, ele tinha tudo, os aparelhos e tudo, ele podia consultar igual um médico. Consultar a pessoa igual um médico. Então, cada pessoa que vinha, ele examinava, ele falava tudo o que a pessoa, o que a pessoa tinha. E daí, assim ele foi indo, e todo o pessoal, daí depois, por fim, ele não tinha mais sossego, porque vinha pessoa de tudo quanto é canto. Até de outro país. De tudo quanto é canto da cidade de Guaratuba, e para consultar com ele. E daí ele foi consultando, até que depois de uns 5, 6 anos, daí veio o Dr. Sérgio para Guaratuba. E daí então o Dr. Sérgio proibiu ele de fazer essas consultas, porque o médico não era ele, o médico era ele como doutor. O Dr. Sérgio disse para ele. Como que o vô morreu? Como que ele morreu? Ele chegou do serviço, Foi dormir. foi tomar banho, jantou, daí depois nós botamos os filhos tudo para cama, e daí ele também deitou, e ficamos assistindo televisão no quarto, e daí de repente ele disse que ele queria dormir, estava com sono. Daí ele deitou de barriga para cima e deu um suspiro fundo, e daí já começou a sair sangue pela boca, pelo nariz e por tudo. Daí o médico disse que foi derrame cerebral que deu nele. E daí ele chamou um médico que morava em frente ali. Quer dizer, você pediu pra... Chamamos o Dr. Sérgio, que morava em frente de casa. Daí ele já veio correndo também. E daí ele disse assim, não adianta mais fazer nada, não dá para fazer mais nada, que ele já não tem mais vida dentro dele. Vocês sabem por que deram o nome de bairro Canela? Será que existe legalmente? O nosso amigo Mário Flora e o vereador Paulo Éder Araújo irão nos contar. Há quanto tempo você mora aqui neste bairro? O que você acha desse lugar? E que lembranças você tem? Opa, tudo bem? Sou Mário Flora. Eu já moro aqui há mais de 30 anos. Pratico futebol há muito tempo. E eu tenho muitas lembranças aqui de 1980, que plantou esse campo. E depois em 1985, onde foi o Acir Braga, que foi inaugurado como Acir Braga. Então, assim, lembranças minhas que desde pequeno eu joguei aqui. Que eu vinha do centro, daí quando tinha 12 anos, com 15 anos, vim para cá. Onde formamos o campo, lá no bairro Canela, por isso que hoje é bairro Canela, né? E com o seu Arcides, o nome dele, né? Com o senhor. E onde nós formamos outros amigos também, onde viemos para cá, que foi plantado, a prefeitura plantou esse campo aqui, que é o Acir Braga hoje. Que eu tenho muitas lembranças aqui que hoje tá mil maravilhas, não posso reclamar. Enfim, até muitas pessoas perguntam para mim, o que você achou? Nossa, eu acho que do bairro, como eu sou morador daqui, para mim foi excepcional, muito maravilhoso. Como tem vários lugares aqui de jogos como campo de areia, basquete, skate, vôlei de areia. Então isso aqui para nós do Canela aqui foi, não para nós em si, para todos, né? Que foi muito bom e eu não tenho que reclamar. Tem mais e a gente vai melhorar mais ainda se Deus quiser. Tem alguma história interessante para nos contar deste lugar? Tenho várias, mas vou falar uma só, né? O único interessante que foi para mim foi eu participar
de um amistoso que teve aqui o meu clube, né? Paraná Clube. Onde hoje, um dos caras que bate foto comigo hoje, ele faleceu naquela trágica lá do avião lá, né? Então, isso pra mim foi interessante, ficou no meu coração, foi isso. Por que o bairro Canela é chamado de Canela? O Canela, ele nasceu da vontade do seu Alcides, que construiu o campo, e como ele era um time só de negros, eles chamavam de o time dos Canelas Preta. Por isso ficou o nome do campo Canela Preta. Depois surgiu o clube Canela Preta, e depois eu sugeri ao prefeito Everson Cravetes que fosse colocado o nome do bairro Canela. Tem uma história que antigamente aqui era um campo onde os gados do seu finado Chadinsky, que tinha um matadouro ali, ele usava esse espaço para guardar os gados dele, e depois o prefeito Assir Braga construiu o estádio municipal, e o nosso prefeito Roberto Justo construiu esse complexo esportivo, que é muito visitado e é muito útil, né? Também fui autor do projeto aqui da pista de skate, que homenageamos, né, o nosso vereador Almir Troiner, né, o nosso saudoso Almir Troiner, e graças a Deus nós somos muito felizes por receber essa grande obra na nossa cidade aqui, que é o Complexo Esportivo. Nossa comunidade cresceu e conseguimos o Complexo Esportivo, onde valorizou nosso bairro. O secretário de Esporte irá nos mostrar um pouquinho dessa conquista. Como ocorreu a construção do complexo esportivo? A construção desse complexo esportivo aconteceu com muito trabalho desde o primeiro ano da gestão do prefeito Roberto Justus, quando então era secretária a nossa primeira-dama, a Flávia Focássia Justus, e idealizou todo esse complexo esportivo que a gente visualiza hoje aqui. Fez o projeto, buscou recursos e teve início então essa grandiosa obra aqui, iniciando com a construção ali da nossa cancha sintética de futebol. Depois tivemos a pista de skate, o nosso ginásio, as quadras, a quadra de basquete, a quadra poliesportiva de areia, essa quadra aqui atrás de areia que funciona para vôlei, funciona também para futebol, os parquinhos, os banheiros, os vestiários. Então todo esse complexo esportivo foi criado no primeiro ano já da gestão do prefeito Roberto Justo, idealizado e criado ao longo da sua gestão. O objetivo de construir o complexo foi atingido? Foi atingido, sim. Eu acredito que transformou aqui a região, valorizou não só economicamente a região, mas socialmente também. E hoje a gente passa por aqui, principalmente aos finais de semana, e a gente vê as pessoas, as famílias usufruindo desse espaço todo, criado com muito sacrifício para a população. E realmente foi um espaço que deu muito certo, e eu acho que com isso o objetivo foi muito bem atingido. Que benefício o complexo trouxe para o nosso bairro? O benefício é social e econômico, né? As pessoas de toda a cidade começaram a vir até o bairro Canela para visitar o nosso parque municipal. E o objetivo esportivo também foi alcançado, né? Muitas atividades esportivas são praticadas aqui. Hoje a nossa concentração da Secretaria de Esportes, além do ginásio José Richa, se transformou também o bairro Canela através desse complexo esportivo. Então, eu acredito que revolucionou o bairro realmente, ocupou o espaço de uma forma muito melhor do que era ocupada, né? Então, eu acredito que o bairro valorizou e foi muito bem beneficiado com esse espaço todo criado. Oi, o meu nome é Paulo Henrique Gonçalves da Silveira, tenho 10 anos, eu sou da Escola Municipal Vereador Rensviditz, fui competir o Sul-Americano no Rio de Janeiro. Fiquei na 3ª colocação, consegui trazer a medalha de Jiu-Jitsu. Continuando com a família Renz, esta família continua morando em Guaratuba, assim como seu pai. Ela também tem comércio, mas não é de farmácia.
Vamos conhecer um pouco de sua história, o que ela faz? Estamos falando de sua filha, Silvana Vidites. Há quanto tempo você mora aqui no bairro? Aqui no bairro Coapar eu moro há 16 anos. Primeiramente eu morava lá no centro, na casa que minha mãe tinha lá no centro, na João Cândido. Daí compramos um terreno aqui no bairro, construímos e estamos aqui já há 16 anos. Por que você escolheu o nosso bairro para abrir o seu comércio? Primeiro porque eu já moro aqui próximo à loja e porque aqui falta esse tipo de comércio, né? Eu procuro atender os moradores daqui, do bairro. Como lá no centro já tem vários comércios que vendem os mesmos produtos que eu, então eu achei melhor abrir aqui no bairro. Como o bairro está crescendo, então nada como a gente usufruir do nosso bairro, onde moramos. Quando você resolveu empreender aqui no bairro? Aqui no bairro faz 3 anos, foi bem na época da pandemia. Meu marido já vendia salgadinho, doces no carro, atendendo os pequenos comércios. Então, como começou a fluir, nós resolvemos abrir o comércio. Quais mudanças você percebeu no nosso bairro desde quando você abriu seu comércio aqui? A mudança que eu observei foi ali o complexo esportivo. Com a construção do complexo esportivo, sempre tem muitas atividades no decorrer dos anos. Essa rua que ficou no final de semana é bem transitável, tem bastante movimento, os pais levando as crianças no parque para brincar, para passear. Acho que foi a melhor coisa que fizeram aqui no bairro. E vamos conhecer um pouco da história da nossa escola com a nossa coordenadora Aline. Falando mais um pouco da Escola Municipal Vereador Hens Vidites, era uma escola pequena. Havia carência de espaço físico para atender o alunado. Mas com o decorrer dos anos, foi sendo ampliada e reformada, recebendo toda a infraestrutura para atender a demanda. Atualmente, nossa escola possui 13 salas de aula e mais 6 salas para uso da parte administrativa. Diante disso, podemos ressaltar que nossa escola é a maior na quantidade de alunos em nosso município e localizada num bairro pequeno, de pouca extensão territorial. Nosso estabelecimento tem 24 anos de funcionamento e tem recebido constantemente reformas e manutenção por parte da Prefeitura de Guaratuba, proporcionando ensino para 768 alunos. Para isso, contando com 71 funcionários, entre os quais professores habilitados com graduação, pós-graduação e mestrado, pedagogos e professores habilitados para educação especial. Em relação ao bairro onde está localizada a Escola Municipal Vereador Hens Vidites, em 23 de dezembro de 1994, foi promulgada a Lei 724, artigo 1º, que criou os 17 bairros do município de Guaratuba e denominou-os, sendo que o nosso bairro recebeu o nome de Canela. Segundo histórias de causos pesquisados junto aos moradores, o nome Canela originou-se com o fato dos rapazes que jogavam no campo de futebol que possuíam uma terra preta e com isso sujavam suas pernas na altura das canelas. Fizeram parte de jogos nesse campinho times como Vila Nova, Fluminense do Canela, Viracopo, Bom Sucesso e Amigos do Canela. Outros personagens que são referência no bairro Canela são a Hortência e o seu esposo João Flora. A dona Hortência conduziu por 25 anos os componentes da escola de samba Unidos de Guaratuba, sendo a abre-alas do Carnaval guaratubano. Próximo à nossa escola, temos uma panificadora maravilhosa que foi crescendo com o bairro. Estamos falando da Panificadora Veiga. Passamos uma tarde com um lanche maravilhoso feito por eles. Que delícia de lanche! Há quanto tempo vocês moram aqui nesse bairro? Estamos há 16 anos aqui no bairro do Canela, trabalhando na Panificadora Veiga, onde começamos ali do outro lado da rua. Depois, em 2010, se mudamos para cá, onde está um sucesso até hoje. Quando você resolveu empreender aqui no bairro? Eu trabalhava desde os 10 anos na panificadora com meus irmãos. Daí eu aprendi a trabalhar, né? Daí fui trabalhar de empregado. De empregado eu peguei e virei meu sonho para
ser patrão, trabalhar para mim mesmo, né? Resolvemos comprar os maquinários e tudo, aí resolvemos trabalhar para nós mesmos. Por que vocês escolheram o nosso bairro para montar o estabelecimento? Nós resolvemos montar o comércio aqui no Canela, por causa que não tinha nenhum comércio por aqui, né? Daí nós resolvemos montar aqui no bairro Canela, que tava bem... Não tinha nenhum comércio por aqui, né? Só os mercados grandes. Foi aqui que nós realizamos nosso sonho. Quais mudanças você perceberam no bairro quando você abriu seu comércio aqui? As mudanças que tivemos foi a partir que lá começou a se tornar pequeno, que o nosso sonho ficou grande demais para tão pouco. Aí a gente se mudou para cá, para o outro lado da rua, aonde que começou, o sonho cresceu. A gente jamais imaginou que ia chegar a tudo isso, né? Mas conseguimos, com a graça de Deus. E com os clientes abençoados, que abençoou porque nós temos mais o nosso movimento com o pessoal daqui. Nós somos mais do bairro, a rua, tudo. A nova gestão também ajudou aonde um monte o nosso crescimento. Os clientes, as crianças que vão para a escola e nós também, o nosso comércio é perto da escola, né, do Canela, também onde que influencia um monte. Eles vêm comprar o lanchinho deles, aonde que nos ajuda, nos abençoa. E nós abençoamos nossos colaboradores que nos ajudam um monte. Da melhoria? A melhoria do bairro. E melhorou mesmo. Um monte. Montaram aquele complexo ali do lado, o asfalto. Ajudou um monte isso daí. Porque quando a gente começou era meio tenso. Só que agora melhorou um monte. A gente não tem nada que reclamar, só temos que agradecer muito. Primeiramente a Deus, depois os nossos clientes, os nossos amigos e a todos que fazem parte do nosso convívio. Que trabalham com a gente, que levam o seu sustento daqui para sua casa. E venham comprar na Panificadora Veiga todos os produtos frescos, selecionados, qualidade. Todo dia sai fresquinho. Ah, e o pão francês ainda é da moda antiga, nada de congelado, hein? E para terminar, tivemos um papo gostoso com a ex-diretoras Lucélia Correia e Vera Smack. Nos conte como foi ser a primeira diretora da Escola Municipal Vereador Hens Vidits. Eu fui convidada para ser diretora dessa escola. A escola tinha 2 salinhas de aula, bem diferente de hoje, né? Hoje a Denise perguntando para mim, daí Célia, como é que é? Como é que era no seu tempo? Eu fiquei, assim, admirada pelo número de alunos, né? Então, na época que eu fui diretora, eram só 2 salinhas, poucos alunos, bem diferente da situação agora atual, né? Como era a escola no ano que você foi a diretora? Então, na época que eu fui diretora, como eu já falei para vocês, eram 2 salinhas de aula. A estrutura era bem diferente, vocês hoje têm mais tecnologia, nós não tínhamos, não é, Vera? Não. Era bem diferente, nós somos da época do mimeógrafo, não sei se ainda existe mimeógrafo para preparar as provinhas dos alunos, né? Eu acho que mudou muito a forma de se trabalhar também, não só a estrutura da escola, até a forma de se trabalhar, né? É totalmente diferente mesmo, assim, bem difícil, porque eu fiquei tão pouco tempo na escola, porque eu fiz um concurso pelo estado e logo pedi licença sem vencimento para poder assumir em Curitiba. Então foi bem pouco tempo que eu fiquei, mas na época realmente era bem diferente do que eu vejo hoje. Você tem alguma história interessante para nos contar? Que a gente tem, na época a gente fazia festa junina, os pais, eram poucos pais, poucos alunos, participavam. Eu acredito que ainda continua assim, não sei se vocês fazem festa junina também, eu lembro dessa época. Mas assim, histórias eu vejo aqui, a comunidade cresceu muito.
Era muito mato para cá. A Vera pode contar mais, com mais detalhes, porque ela morava aqui pertinho, até parece que a casa, eram 2 casas, se eu não me engano, só ali, só da Vera e outro morador. Então não tinha tanta moradia como tem agora, né? Cresceu bastante. Como foi ser uma das primeiras professoras aqui na nossa escola? Eu fui a primeira professora aqui. A escola Heinz Viditz, ela tem 38 anos e esse ano fará 39 anos, né? Ela foi inaugurada em outubro, no dia 4 de outubro de 1984. Uma semana depois eu logo vim para cá, já comecei a trabalhar aqui. Na época, a escola era, como disse a professora Célia, era uma escolinha pequena, simples, com 2 salas de aula, uma pequena cozinha, um banheirinho e a sala onde ficava a diretora e só aquele pátiozinho ali que dá para o portão lá da frente, só. Na época as condições realmente eram bem precárias. Tecnologia que vocês têm hoje, gente, nós não tínhamos naquela época. Não tínhamos celular, máquina fotográfica também era raro, sabe? E nossa fonte de pesquisa para poder trabalhar com os alunos era o quê? Os livros, porque internet a gente não tinha, né? Eram os livros, como disse a professora Célia, o mimeógrafo. E quando a gente ia preparar as provas, era o bendito stencil, né? Que a gente nem na máquina podia digitar na máquina porque não ficava legível as avaliações. Então você tinha que escrever à mão e rezar muito para daí na hora de você ir rodar o stencil, você tinha que molhar uma esponjinha que tem no mimeógrafo, né, para poder rodar o stencil. E rezar para não manchar, para não perder todo o trabalho, porque era muito complicado, né? Então, porém, foram tempos bons, porque a gente se torna amigo dos alunos. Você passa a amar seus alunos, sabe? E eu sou uma professora, ainda continuo sendo professora, trabalho até hoje, né? Mas a gente aprende, pega amor, é como se os alunos fossem nossos filhos. E até hoje, onde eles nos encontram, são pais, são crescidos, são bem formados, sabe? Vocês não imaginam a felicidade de um professor encontrar o seu aluno aí fora e ser reconhecido e ele chegar para você e dizer: oi, professora, como você está? E você fica feliz de encontrá-lo bem formado, com bom serviço. Quais os desafios que haviam naquela época na educação? Um deles era você ter pouca fonte de pesquisa, né? Era um desafio. E também a verba que as escolas recebiam era muito poucas. Então, para você ter uma estrutura melhor, nós tínhamos que ralar, né? Trabalhar bastante. Desculpe interromper. Rifas, E nós começamos a fazer festas juninas. O bom que, como a escola era pequena, os pais eram muito participativos. Os maridos das professoras viviam dentro da escola, porque sempre a gente recorria a eles, né, para ajudar nos preparativos, né, mais pesados para organizar as festas. E os professores que trabalharam aqui, sempre todos que trabalharam aqui nessa escola, e tem muitos que trabalham até hoje, que nem a professora Cíntia, todos vestiam a camisa. Porque nós trabalhávamos, além do horário de aula, nós trabalhávamos depois do horário, na confecção dos materiais, nos preparativos para as festas. Os nossos maridos participavam também, organizando, participavam das quadrilhas. Então, nós fazíamos as quadrilhas, os professores dançavam com os maridos, era trabalhoso, mas era divertido, sabe? E dessa forma a escola foi melhorando as condições, né, físicas da escola. A escola foi crescendo, né? Mais tarde a escola ganhou novas salas de aula, que é aquele corredor grande lá, onde tem várias salas. Lá daí nós passamos a fazer as formaturas de pré.
Eu trabalhava muito com apresentações, como até hoje, lá onde eu trabalho, eu faço, né? Então, fazia feira de ciências, fazia exposições. Então, nós fazíamos tudo lá naquele corredor, lá na frente. Então, os desafios foram esses, né? Pouca fonte de pesquisa que a gente tinha e a verba que vinha para as escolas eram poucas e nós trabalhávamos bastante. Até de madrugada, muitas vezes até as 3 da manhã. Nós chegamos a trabalhar aqui na escola. Teve um ano que, como o espaço físico da escola era pequeno, eu cheguei a ter uma turma lá naquela sala do lado de lá, da secretaria, eu cheguei a ter 55 alunos numa sala de aula. Então eu só tinha um espaço espremidinho aqui perto do corredor para trabalhar. 55, e mal você conseguia andar nas laterais, nas filas. Mas foram tempos bons que marcaram, né? Você pode nos contar algo interessante daquela época? O que marcou foi esse ano, né, que eu trabalhei com esta turma, né? E as festas que nós fazíamos, né, o que me marcou era a união dos professores, dos funcionários, o comprometimento da comunidade escolar, que era bem participativa. E por isso que a escola hoje em dia, Heinz Viditz, eu falo porque eu estou fora agora da escola e eu ouço do conceito bom que esta escola tem, principalmente na aprendizagem. Então, a escola está de parabéns, os professores, diretora, porque eu estando lá fora, do outro lado, né, eu fico orgulhosa porque eu fiz parte desse quadro. Eu trabalhei mais de 20 anos aqui, mais de 22 anos aqui no Heinz Viditz. E eu tenho orgulho de ouvir falar bem dessa escola, porque eu sei o que é ser professor. Queremos agradecer as pessoas envolvidas em nossas entrevistas. A nossa comunidade é pequena, mas a nossa escola tem um passado para ficar guardado em nossas memórias. Guardar passado é não deixar no esquecimento as pessoas que fazem parte de uma história. Gratidão à equipe da Rádio Litorânea pela oportunidade de mostrar para as pessoas a história de nossa escola. Obrigada, Secretaria de Educação, por proporcionar o projeto Rádio nas Escolas. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição Projeto Rádio Litorânea nas Escolas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição com a Escola Dr. de Plácido e Silva. Se você perdeu a nossa história, é só assistir através do nosso site Litorânea FM ou YouTube Litorânea Play. Tchau, beijos e até a próxima. Não precisa de muita pausa. Lucélia. Ai, que nome difícil. Olha, eu olhando pra lá também, igual a criança. Fiz aí, eu pensei depois. Ah, tá. De novo, então. Tá ficando bem bom e ruim. Depois, em 2010, se mudamos pra cá, onde tá um sucesso até hoje. Ficou bom? Fala que ficou bom. O Rádio Litorânea nas Escolas chegou ao fim. Você pode ver e ouvir pelo nosso canal no YouTube, o Litorânea Play. Até a próxima edição!